Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Evandro Marques por aqui. Hoje uma questão envolvendo fragmentação de habitats, uma questão aí proposta em vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Com a implantação de atividades agropecuárias, populações muito reduzidas de uma mesma espécie podem ficar isoladas umas das outras em fragmentos florestais separados. Caso permaneçam em isolamento, tais populações podem tender à extinção. Na fotografia, observa-se um corredor florestal construído para interligar ambientes expostos a esse tipo de impacto ecológico, né? Então a gente vê aqui, né, galera, olha, um corredor florestal ou corredor ecológico, né? Outro termo muito comum aí na ecologia. Continuando, sem a construção desses corredores florestais, essas populações isoladas estariam sujeitas ao processo de extinção, cuja causa é denominada, na letrinha A, panmixia, letrinha B, deriva genética, letrinha C, seleção natural, letrinha D, migração diferencial. E aí, o que você colocaria aí como resposta para essa questão? Marcou? Deixa aí nos comentários aí. Vamos lá? Antes da gente chegar lá na resolução propriamente dita, algumas coisinhas aqui importantes, né? Ele fala em populações muito reduzidas, né, de uma mesma espécie, e isoladas umas das outras em fragmentos florestais separados. E aí ele fala, né, da presença de corredor florestal, né, para interligar esses ambientes aí, né? E logo na sequência, sem a construção desses corredores, essas populações estariam sujeitas ao processo de extinção, cuja causa é denominada, e aí vem as opções para gente, né? Então, galera, o que a gente tem que pensar aí? Moçada, quando a gente tem populações muito pequenas, né, a gente tem ali uma pequena variabilidade genética, né? E se essas populações ficam restritas às suas áreas, isso significa que os cruzamentos serão exclusivamente entre os indivíduos que compõem aquele ambiente, né? Então eu tenho aqui uma determinada área, olha, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de área A, tenho aqui uma outra área que eu vou chamar aqui de área B, né? E conectando a área A com a área B, eu tenho aqui o chamado corredor ecológico ou corredor florestal. Para que serve esse corredor? Qual seria a grande importância dele aqui para a gente, galera? Esse corredor vai permitir o chamado fluxo gênico, vai possibilitar que indivíduos, né, de determinada espécie aqui da minha área B troquem genes com indivíduos lá da área A, e indivíduos da área A troquem genes com indivíduos da área B. Isso vai garantir uma maior variabilidade genética, reduzindo assim o risco de extinção. Beleza? Tá aí o corredor ecológico. Agora, se não tem esse corredor, por que as populações pequenas podem ter essa grande tendência de desaparecer? Qual é a causa dessa extinção? Aí eu coloco para você essa imagenzinha aí, né? Imaginamos aqui, olha, uma determinada população de besouros, onde eu tenho besouros, galera, na coloração verde e besouros também na coloração marrom. E olha, por acaso alguém pisou aqui e matou ali dois besouros verdes, sobrando na minha população agora somente 4 indivíduos, dos quais eu tenho aqui, olha, 3 deles com a coloração marrom e apenas um indivíduo aqui com a coloração verde. E vamos considerar ainda, moçada, que esses indivíduos, por exemplo, os indivíduos de coloração marrom, têm uma certa preferência por acasalamento entre eles mesmos, ou que isso nem aconteça mais, isso nem aconteça mais. Como eu tenho mais indivíduos marrons do que verdes, começa a acontecer uma maior quantidade de cruzamentos entre esses indivíduos. E aí, o que vai acontecer? Vamos pensar que esses indivíduos sejam, por exemplo, indivíduos de genótipo azinho-azinho. Gente, do cruzamento, por exemplo, de indivíduos de genótipo azinho-azinho com outro indivíduo azinho-azinho, isso vai me dar 100% azinho-azinho. Isso significa que eu terei aí proles constituídas exclusivamente, né, pelo genótipo azinho-azinho e com esse fenótipo marrom. Se Meu Deus. uma alteração no ambiente em que esse fenótipo, esses indivíduos não estiverem atributos para suportá-las, a turma toda acaba desaparecendo. E o que levou, né, ao aparecimento de tão poucos indivíduos da coloração verde? O que praticamente levou ao desaparecimento dos indivíduos da coloração verde? Nesse caso, uma pessoa que matou. Uma casualidade. A ação do acaso em populações pequenas recebe o nome de deriva genética, tá? Ou deriva gênica, também chamado de oscilação gênica, e é a causa que poderia levar a população à extinção. Como curiosidade, ele coloca aqui panmixia, que é um termo pouco comum para muita gente, que significa acasalamento casual, viu, gente? Seria mais ou menos o seguinte: olha, todos os indivíduos de uma população apresentam chances iguais de deixar descendentes, né, com quaisquer outros indivíduos daquela população. Legal? Bacaninha? Portanto, para esta questão da UERJ, resposta letrinha B. Deriva gênica, ação do acaso sobre populações pequenas. Um fator evolutivo da chamada teoria sintética da evolução, que muitos autores também chamam de neodarwinismo, que tem como característica a redução da variabilidade genética de uma população e, consequentemente, o aumento de risco dessa população entrar em extinção.
Legal? Se você gostou, deixa aí o seu likezinho. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva aí. Tchauzinho.